Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo eu vou estar inaugurando uma nova lista aqui no canal, mais uma lista, né? Eu gosto de organizar bem os temas. E o nome dessa lista vai ser Insight, né? Essa lista ela vai ser um tanto diferenciada, né? Ela vai vir com uma proposta de trazer os temas assim de uma forma mais crua, né? Com um insight mais direta, né? Até mais agressiva. Eu não vou eu vou tentar me soltar ainda mais do que eu me solto nos vídeos Despertar, né? Porque é uma forma mais direta, mais sintetizada. Nos vídeos Despertar eu me estendo, né? Às vezes vai um vídeo mais que uma hora. Então a proposta dessa lista, assim como o Insight, é trazer vídeos mais curtos, né? Mais concentrado com o tema e trazer um material diferenciado, né? Algumas coisas que eu já comentei em vídeos anteriores, né? Mais diferenciado, coisas mais diretas, né? Então a apresentação dessa lista, uma apresentação minha também, né? Uh, por que que eu faço isso? Por que que eu tento trazer esses temas? Por que que eu me esforço, né? Para trazer esses temas? Eu acho assim, eu sou uma pessoa que cara, tipo assim, você nasce nesse mundo, você sempre vai olhar pra fora e vai querer entender as coisas, né? Então, uma frase que eu uso muito no canal, né? Todos os homens, por natureza, desejam saber, né? Então, esse é um processo até do despertar. Você olha pra fora e você vê as coisas que poderiam ser melhoradas. Então, a princípio, você acredita que vai ser melhorado porque são coisas simples, né? E depois vai passando os anos e você vê, não, essas coisas não acontecem. Por quê? Aí você se dá conta da Matrix, que tem pessoas, agentes trabalhando para que nada dê certo aqui, né? Aí você passa a entender muita coisa, e já que o coletivo não desperta, aí você, tipo assim, mete o louco e passa a ser aquele lobo solitário, né? Passa a estudar por conta própria. Então eu tenho feito isso, né, há longo tempo, né, lido bastante. Hoje, né, o conhecimento a gente busca muito na internet, né? Então assim como vocês assistindo esses vídeos, eu assisto muitos vídeos, vejo muitas pessoas e o que eu vejo, né, atualmente é uma certa urgência uh, até de colocar essa lista, né? Vir com temas mais até agressivos, né? Porque eu vejo uma como se fosse uma formação de uma nova religião, né, que a gente poderia chamar de New Age, a religião dos despertos. Então tem muitas pessoas que não se identificam com religião nenhuma, mas isso em si está se caracterizando uma religião, né? Então, como você vai assistir aquela pessoa, assim como vocês estão me assistindo? Vocês acreditam, não segue religião nenhuma, tem um pensamento neutro, né? Não, pode ter sim, né? Pode ter várias estruturas influenciando ali. E o sistema, gente, né? Ele está monitorando todo mundo, eles monitoram o comportamento das pessoas, né? E quando eles percebem que determinados grupos de pessoas, né, tendem a sair do controle, eles já têm uma ferramenta de contenção, né, de ir atrás dessas pessoas, né? Essa ferramenta não é uma ferramenta, né? É muita coisa que se envolve, né? E nesses últimos anos que eu tenho estudado, tenho visto, né, como eu acompanho muitos canais, cara, eu vejo isso muito em peso, né? E não se resume a controles, digamos assim, da Matrix, né? Coisas físicas, manipulação física, que é agências por trás de canais espiritualistas, nessas coisas todas, manipulando a informação. Vai no mundo espiritual também, né? Então você vai ter seres, mentores, né? Ditos mentores, que vão passar informação para as pessoas e as pessoas vão repassar isso. Né? Porque a Matrix não tá, ela não se formaria só aqui na terceira dimensão, isso estende muito mais. Né? Isso vai muito mais da terceira. Né? Então, a pessoa que está dentro de uma religião, por mais enganosa que seja essa religião, essa pessoa não é ruim. Ela está lá buscando. Né? E o que ela aprende, ela quer compartilhar como todo mundo. Então são as pessoas boas. Então a gente não desconsidera as pessoas. Né? Então eu vejo muitos. Quando você vê uma pessoa, você vai aprender a identificar qual linha que ela está seguindo. Né? Se ela é 100% continua nesse ímpeto, né, de realmente sair da Matrix, de despertar, de sair o que é mais do que sair da Matrix, sair do Maia, né, que é perceber, entender o que é a matéria, entender o que é a ilusão da matéria. Né, então eu pretendo trazer alguns temas também para trazer nessa lista, né, sobre Maia. Mas assim, você está na Terra,
né? E você está num sistema que está aí há, digamos assim, há milhares de anos, não é coisa nova. Né? Então, sair não é uma coisa fácil. Eles querem induzir você, ó, você saiu, você é a ovelha negra e quer te premiar com isso e tudo. E muitos caem. Né? Falam, não, agora eu sou livre. Só que de repente tem um mentor lá que não é bem o que fala. E assim, e nas minhas pesquisas, né, nas minhas meditações, ultimamente, nos últimos meses, né, então assim, quando me vem um assunto, eu vou meditar em cima daquele assunto. Eu vou refletir a respeito, né? E a minha metodologia principal, né, como saber se eu estou conseguindo mesmo cavocar esse caminho para fora da Matrix, né? Você tem que ter bases, né, e bases firmes, né? Se você vai viajar, você tem que ter um veículo, né? Ver que está com a manutenção em dia, que esse veículo tem potência, tem gasolina para poder cumprir, né? Gasolina é combustível para poder cumprir aí a sua função, né? Então tem que ter uma base, né? E qual que é a base que eu olho? Cara, tipo assim, é a ciência, né? É um pensamento científico que você tem que ter sobre tudo e sobre a própria espiritualidade. E esse pensamento científico, ele tem que ter respaldo na natureza. Porque nós somos natureza. Tudo advém da natureza. Né? Quando se fala natureza, as pessoas olham a natureza ali, os animaizinhos, as plantas, né? Cara, a natureza, ela é cósmica. Ela é a consciência em você, né? Então aqui vem uns insights, né? Então assim como você vem e se manifesta aqui na Terra, né, como ser, como uma pessoa, um ser que vai se desenvolvendo, mesma coisa é a semente. Semente de uma planta. Ela se manifesta. Ela vem, ela tem o seu desenvolvimento e ela tem a sua continuidade. Né? Então, uma semente, um dia vai ser uma árvore, vai gerar uma flor e vai gerar novos frutos. Então, ela traz em si todo esse processo. E esse processo é um processo natural. A natureza cuida disso. Não é aquele fruto que estava ali, eu estou desenvolvendo, eu vou virar fruto, não. O que vem depois da semente, né, digamos assim, é uma consequência, uma escalada de resultados. Assim também somos nós. Né? A forma a qual eu me vejo hoje, a forma a qual eu me identifico hoje e a uso para interagir com o meio à minha volta. Então, ou seja, eu uso esse corpo físico, eu uso esse corpo emocional, eu uso esse corpo mental, eu uso, né, estou acessando agora essa consciência. Né? Então a consciência, o que está de cima, essas partes aqui de cima, consciência, mente, emoções, corpo físico, é o que vem antes. É como se fosse a semente que é plantada e vai desenvolver os sistemas posteriores. Né? Então o fruto que vem na árvore, ele não vai passar a existir há algum tempo. Ele já existe. Né? A tua consciência, a tua mente já existe. Não é que você nasceu, o homem saiu do mar, aquela coisinha que foi desenvolvido, as células e tal, né, e virou um organismo pensante. E chegou um tempo que desenvolveu a mente, chegou um tempo que desenvolveu a consciência. Não, isso já existe. Né, você tem esses meios físicos sendo desenvolvidos e crescendo, e chega um momento de desenvolvimento do físico, desses corpos físicos, que eles podem ancorar o mental, ancorar uma consciência. Você tem o mineral já emana energia. Quando essa energia ela começa a ser trabalhada, você tem um mineral só emanando. Quando ela começa a interagir, ganhar forma, modificar no próprio mineral, aí vira um ser vegetal que ele é mais maleável. Então no vegetal, essa energia ela já se expressa mais. Num animal, muito mais, só que o animal já começa a expressar o mental. Então as emoções é um campo mais sutil. O mental é muito, muito mais sutil ainda. Então por isso que demora mais para ancorar, mais para se expressar. Né? Então você tem que ter ali o mineral que vai ter que ter uma evolução muito grande e trabalhar dentro desse processo, né? A se transformar em um corpo físico, né? Com uma estrutura mental, e aí sim essa estrutura mental pode se conectar, na verdade já se conecta, né? Mas ela passa a ter uma ligação mais profunda e trazer mais informação deste mental, que já é o próprio todo, né? Sabe aquela história do centésimo macaco? O mental é um só. Então, quando esse corpo ele está desenvolvido a tal ponto, ele se conecta.
Então, você tem o que chamam de mental inferior. O mental inferior ele serve o quê? Serve a criatura, serve a pedra, serve ao mineral, ao vegetal, ao animal. E só os interesses desse indivíduo. Né? Aí nós colocamos ali o ego. E o mental superior ele se conecta. O mental, gente, a partir do momento que você desenvolve o mental, você já está ligado com tudo isso. E já está agindo de uma forma coletiva. Veja os filhotes que nascem, já vai direto na teta para mamar. Né? Já sabe quem é a mãe, quem é o pai. Né? Já é um coletivo. Essa energia coletiva que vem baixa, dá vida a tudo que vem ganhando forma no mundo material e vem provocando que essa forma vá se evoluindo. É como se fosse um DNA que já vem com toda a programação. Então o que eles então ele vai se desenvolvendo, vai evoluindo e chega um momento que ancora ali o mental, né? A princípio manifesta os sentimentos, né? Que interage com o meio à volta. Depois o mental e evoluindo, se conecta com a consciência. Se conectou com a consciência, que é muito, muito mais sutil, né? Aí você tem essa consciência, ela te dá uma percepção maior de que não só o ser que é mente, que é o meu igual, né? Eu, você, os animais que nós interagimos, que é nosso igual. Como conectei com a consciência, eu vou perceber que toda matéria, tudo que existe é consciência. Em diferenciados níveis de vibração, consequentemente diferenciados níveis de densidade. E essa consciência manifesta em todo o universo, que nós podemos chamar de todo, de fonte, mas em todo. Você chama de fonte, você tem ali a fonte, uma nascente, um lugar específico. Aí a palavra não casa muito bem. Né? O todo casa melhor, porque o todo é o que está em toda parte. Então você... Quando esse organismo físico desenvolveu a tal ponto a ter uma maior conexão e maior expressão da consciência, então onde que fala, olha, aquela pessoa, aquele ser é consciente, né? Porque ele ajuda todo mundo, faz o coletivo, só faz o que é o bem. Porque você entende que o outro é você, eu sou o outro você. Então assim como você cuida de si mesmo, você vai cuidar do todo em tua volta. Né? Só que isso é muito maior, porque eu entendo que aí é o animalzinho, que é a formiga, que é a planta. Eu vou ter uma maior reverência ao todo, em mim e em você, e em tudo que eu vejo à minha volta, ao ar que eu respiro. Eu vou ter uma maior relação com tudo isso, porque é uma maior conexão que você tem com tudo isso. Né? Ou seja, este organismo desenvolveu até tal ponto a se conectar ou ser uma expressão maior do que já é, do que o criou, do que o gerou. Na verdade, não cria, gera. Né? Ou seja, você tem a... Nós não somos criação, nós somos expressão. Né? O todo vem... Expressão assim, manifestação seria a palavra mais correta. Né? Então vamos supor, você tem uma semente, essa semente ela vai manifestar uma folhinha, uma plantinha, vai manifestar a árvore, vai manifestar os frutos, as flores. Então a consciência, ela manifesta sim o mental. Só que essa rede mental ela precisa ter a consciência, né? Manifestou o mental, porque tudo é uma coisa só, em diferentes níveis de vibração. Então essa consciência ela manifesta o mental. E esse mental é o quê? Quando você começa a surgir referencial, uma esfera aqui de luz aqui, uma esfera de luz aqui, então uma já começa a ter uma relação sobre a outra. Então aí já é um princípio de mental, como aquela coisa de bits, né? 2 bits, imagina a linguagem computacional, né, que vai evoluindo depois. Né, porque você tem algo para trabalhar agora diferente. Então isso já é um princípio mental. E a mente é isso. Né? Se expressou da consciência que é o todo, começou a desenvolver forma, já tem ali um princípio mental, só que ela precisa ter mais interação, mais versatilidade. Então a manifestação ela abunda no universo, vai adquirindo formas diferentes. Então por isso que o nosso mental é tão diferenciado, porque somos formas diferentes, já somos derivado, né, de toda essa manifestação. Né? E aqui nós manifestamos então um corpo físico, que ele já é, vamos falar assim, criado em uma outra esfera, que já passou por essa evolução e agora faz experiências com a criação, com a manifestação do todo. Então a gente passa a fazer experiência, como quem vai na areia e faz castelinhos de areia, faz bonequinhos de massa. Né? Então nós somos já uma coisa já no campo mais artificial. Né? Mas em essência, esses corpos vai evoluindo, vai se desenvolvendo e vai se conectando mais com o que ele é,
Com o mental coletivo, aí você tem o centésimo macaco, que evoluiu a ponto de todos saberem fazer aquela coisa que é mais cômoda, é mais certa, é mais correta, né? Ou seja, a princípio para o indivíduo. Mental superior para o coletivo, conectou a consciência, aí você tem uma transformação na dinâmica de vida. Né? O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. O que eu quero para mim, eu compartilho, porque eu sou o todo. Né? Então é isso que você tem quando você tem uma coisa boa e, eu quero compartilhar isso, você precisa ver isso também. Né? Você fala para o seu melhor amigo, sua melhor amiga, as pessoas que você ama, olha isso, que legal. Né? E de repente eles, que é isso? Sai com essas besteiras daqui. Porque, gente, o organismo ainda não fez essa conexão, não fez essa ligação. É como um bebê, uma criancinha que ainda está se desenvolvendo. Né? Então essa criancinha ela vai se desenvolver, vai desenvolver as emoções, vai desenvolver o mental. Né? Ou seja, você desenvolve em si, no físico, o suporte para conectar com essa rede que você já é. Quando você conecta com a consciência, você vê que a consciência, mesmo naqueles que estão dormindo, mesmo no mineral, no vegetal, é a consciência. Daí você passa a ter uma relação maior. Então, vamos ir além da consciência. Então, ou seja, eu reconheço aqui é um caminho infinito. Né? Eu tenho o físico, eu tenho as emoções, eu tenho a mente, tenho a consciência. E o que está acima da consciência? Cara, é um caminho infinito. Eu ainda não tenho uma palavra, eu não identifico. Mas são coisas que vai te dar uma percepção maior do que você é. Com o corpo físico, eu vejo a planta na minha frente. Com as minhas emoções, eu posso sentir o que pode ser o perfume da planta, que eu posso sentir de uma forma diferente. Com mais emoções, com mais sentimentos, eu posso sentir a energia. Estar nesse jardim me dá uma boa energia, me faz bem. Eu posso não racionalizar isso, mas eu sinto, porque eu faço parte desses campos. Toda essa estrutura é toda essa consciência que está conectada. Então essa estrutura que você ocupa, se ela estiver bem desenvolvida, se estiver saudável, se eu não estiver drogado com coisas pesadas, alimentos pesados, quanto mais leve, mais desenvolvida ela vai estar e mais perceptiva. Seus canais de conexões, de sensores não vão estar entupidos com a sujeira que você tem numa dimensão mais densa. Então eu vou sentir a planta. Com o mental, eu percebo, eu sei o que as criaturas almejam, o que elas querem. Né? O que uma planta, entre aspas, pensa. Não, a planta ela pode estar sentindo calor, falta de água, então ela pode expressar isso. Então eu posso até imaginar a planta, me dá água. Então, mas eu estou sentindo a necessidade daquele organismo físico de ter ali uma umidade. Né? Eu me conecto com uma rede mental, uma conexão maior. Então eu posso não pensar, mas eu acho que aquela planta precisa de água, eu vou lá. Quando eu me conecto com a consciência, eu já sou, digamos assim, mecanicamente eu já passo a fazer o que é certo. Né? Tudo bem, a minha mente ela tenta capturar, porque uma coisa está coligada com a outra. Né? Então minha mente ela tenta racionalizar, mas você já vai caminhando mais para um tipo de vida, digamos, mais consciente. Né? E o que tem além então? Né? Então, ok, com os olhos físicos eu vejo a planta, com as emoções, que planta bonita e tal. Né? Com a mente, eu uso minha mente para organizar melhor aquele ambiente, para cuidar melhor daquela planta. Com a consciência, né? Eu sei que não é só a minha planta, é do coletivo. Então, esse cuidado eu quero para o coletivo. E eu conscientizo. Então, a pessoa vai lá e fala, como que cuida desse animalzinho assim, assim, assim. Né? As pessoas que estão fazendo vídeos ensinando, isso aqui é consciência. Compartilhando. Olha, eu aprendi isso, é muito legal, vamos compartilhar para todo mundo. Né? A gente faz de uma forma muito mental ainda. Né? Mas já é consciência. Então, com a consciência, é o compartilhar das boas coisas. E o que está além da consciência? Então, ok, eu compartilho o cuidado com o meio. Com o que está acima da consciência, eu sinto, eu percebo, eu me vejo como igual. Né? E são dons que assim como o bebê que está ali, que não pensa, não fala, né? Fica ali chupando o dedinho, a madeira, a chupeta. Né? Nós somos como esse bebê, que nós apenas vemos, temos essa relação mais superficial. Né? Quando nós despertamos esse dom que está além da consciência, quando nós conectamos com essa parte ainda mais sutil do todo, né? O que gera a consciência, né? O que dá corpo à consciência, então você adentra a consciência. Então vamos supor, eu vou sentir o que você está sentindo. Eu vou sentir o que a planta sente. Sabe aqueles dons que nós chamamos de dons? As pessoas que pegam ali um objeto e sente tudo que aquele objeto passou, ou seja, tudo que está registrado dentro daquele objeto. Então ela não vê apenas aquele objeto fisicamente e sente com as mãos e sente a energia. Ela vai além. Ela vai na estrutura mais sutil. E tudo que venha a existir
meio de manifestação que nós somos, né, traça todo um caminho. Então o teu corpo ele tem todo um histórico, todo um caminho. O que gerou o teu corpo tem todo um histórico, tem todo um caminho, né, que foi desenvolvendo, assim como todos os objetos, né? Em cada etapa, isso tudo fica registrado na própria forma. E esse ser que está além da consciência, que consegue já a sua estrutura física, digamos como pessoa, conseguiu alcançar esse nível de conexão, de sutileza a nível sutil, você passa aqui da consciência, vai para esse sutil, que te permite essa conexão mais direta, então você se sente a outra pessoa. Então eu sinto tudo que aquela pessoa passou, eu sei das vidas delas, eu sei das vidas passadas delas. Eu peguei um objeto, eu sei como que, por onde esse objeto passou, como que ele é formado. As pessoas que tocaram. Sabe aquela coisa do cristal ter informação? Um cristal é formado há milhares de anos, então eu vou saber o que aconteceu milhares de anos atrás. Né? Digamos que há milhares de anos atrás a Terra passou por uma era de luz muito forte, então aquele cristal registrou essa era de luz. E ele guardou uma energia muito alta, a qual a Terra depois teve uma queda. E devido a essa queda de vibração, ela já não alcança mais a energia e a informação guardadas nos cristais. Então se a Terra ela começa a elevar a vibração, as pessoas começam a conectar com isso e voltar a acessar aquela informação. Né? Então é isso, o objetivo é ter vídeos curtos, né? Então eu vou tentar limitar ao máximo meia hora. Eu vou procurar assim, não prometo, né? Então esse vídeo eu mudei um pouco do assunto, que é o tema, né? O tema é o que nós somos. Nós somos manifestação. É o todo. Você é o todo, né? Que somos como matéria. Essa matéria, como todo, você manifesta essa matéria que vai desenvolvendo e aos poucos essa matéria cria um suporte para ancorar as suas expressões mais superiores e mais sutis, como uma mente, um mental coletivo, centésimo macaco, né? A consciência, o que está além da consciência que dá uma percepção maior. Meus olhos físicos, eles veem o que está aqui. A minha consciência, ela se conecta, né? Eu posso ver uma maçã, mas a minha consciência ela se conecta com aquilo. Eu percebo que é uma maçã de verdade, não é um cenário, não é uma maçã falsa de gesso, de plástico, né? Além da consciência, você se sente como aquele objeto. Você sente o que o outro sente. Como o monge que fala, eu sou árvore. Eu sinto que é a árvore, né? O cientista lá fala assim, a árvore ela faz fotossíntese, ela tem a madeira, tem as moléculas tal e assim assado, né? O monge, árvore. Né? O cientista ele percebe aqui com o mental inferior, que estuda, tal, é legal isso daí, né? O monge com a consciência, com algo, com sentidos que vai além da consciência e além desse sentir, ainda há coisas muito maiores, porque aqui para cima é um caminho infinito, né? E nós não precisamos ter medo de nos perder nesse infinito, porque como uma criança, um bebê não tem medo de crescer. Aí eu vou crescer, não vou querer mais chupeta, não vou querer mais mamadeira, não vou mais chorar e não vai vir uma pessoa, né, me dar mamar. Né? A gente não sente falta dessas coisas. Né? Então essa é a evolução. Você só solta e deixa e se percebe. Não é uma coisa que eu busco e quero. A própria natureza cuida desse desenvolvimento. Né? A coisa que eu preciso fazer como pessoa é apenas soltar. Né? Não segurar coisas como ego, aquela bagagem que se pega aqui na Terra, sabe que da Terra não se leva nada? Tipo assim, nessas bagagens, e pior ainda, danificar o meu veículo, danificar o meu corpo físico com alimentos errados, com drogas, né? Com maus pensamentos. Mas os maus pensamentos não é você que vai e pega, é a Matrix, é a densidade. Então o que eu faço? Corta. Quando você vai para um lugar que está contaminado, você usa máscara. Tem fumaça? Eu cubro minha cara para não respirar a fumaça. Mas eu não estou vendo os maus pensamentos. Cara, tá aí na mídia. Os maus pensamentos são as mídias, são as más notícias. Vai ver coisas boas, se conecte com coisas boas. Vai não pegar a condução pública que tal e tá má energias e tais, bota um foninho de ouvido e vai ouvir uma música agradável que você gosta. Então é assim, você vai se alimentar energeticamente, intelectualmente, de só o que você se programa para se alimentar. Não do que o meio vai trazer para você. Então fala, agora eu vou me alimentar em meu corpo mental com esse tipo de alimento. Então você, por exemplo, uma pessoa que foi ver futebol, cara, você tá pegando o alimento que a Matrix está te dando. E através daquela oferta que ele te dá, que é o circo, né, o pão e circo, eles te controlam. Porque o seu corpo energético, o seu corpo emocional fica preso neles. Porque depende do evento externo para você ficar feliz ou triste. Aí, você é uma manifestação da consciência aqui, então você tem que unificar você aqui. Então eu agora sou o mestre das minhas emoções, não o meio externo, não acontecimentos externos.
Né? Claramente eu posso me relacionar com o meio externo, mas não dessa forma que a Matrix te controla. Então, corta esse alimento. Porque quando eu faço isso, não é só uma coisinha besta. Só que o teu corpo ele é controlado por algo externo. Isso permite que outras coisas também controlem esse corpo. Por isso que é importante se autogovernar-te de si mesmo. Então essa é a importância. Então, se eu ortogo meu corpo emocional para o externo, como que eu vou me sentir bem então dentro de um lugar que tem um ambiente ruim? Não é só pensar positivo. Eu tenho que fazer, digamos, essa tarefa de casa, né? Que é a boa alimentação física, emocional, espiritual, consciência e mais alá. Né? Então, assim como nós somos manifestação, vamos manifestando, é assim como a semente, ela plantou, em um ambiente propício, vai se desenvolver, vai gerar árvore, vai gerar flores, vai gerar fruto, vai gerar perfume, vai gerar alimento para todo o meio, vai gerar beleza para todo o meio. Então é um processo natural de manifestação, assim como você é. Então, como a consciência como o todo manifesta e vai manifestando, e esses organismos físicos, como a semente vai desenvolvendo, e a partir desses processos vai desenvolver lá a flor, o fruto, a outra semente, e assim vai. Né? Quando eu falo isso, não é uma roda de samsara, não é uma roda de encarnação. É que a evolução ela é em forma de espiral. Não é roda, não é círculo. É a espiral que sempre vai. Na próxima volta tá numa oitava maior. A Matrix ela tenta fazer a bola, que é a roda de encarnação, que fica sempre no mesmo lugar, girando no mesmo lugar. Né? A tua evolução, que é sair da roda de samsara, é a espiral. Na próxima você está numa esfera maior. Então eles usam o modelo natural para te pegar aqui e te prender numa coisa artificial. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse meio de espiritualidade. Então, na próxima roda você tem que estar numa oitava maior e assim ir. Porque se você cair na Matrix, você aceita voltar sempre na mesma roda. Então, isso que é você soltar, não ficar pegando, colecionando coisas daqui, coisas do lixão. Vá para dentro de si, se perceba como você é a consciência, que está em toda parte, está em todo lugar. Porque você não é esse corpo físico, você é a consciência. Você é esse corpo físico também, porque esse corpo físico também é consciência. Então sinta a consciência dentro de você e sinta a consciência como ela é. Que ela não é só você, não é só uma unidade, é o todo, ela é o que manifesta o todo. É o que ancora o mental em todo. O que ancora o que há além da consciência em todo, que é esse sentimento de ser e existir, ser um todo e ter percepções muito maiores, né? E vem coisas muito mais além ainda que a gente ainda não alcança porque a gente ainda é como um bebê, né? Então é só soltar que o desenvolvimento ele vem de uma forma natural, assim como é a natureza. Veja os livros do campo, eles nem tecem, nem fiam, não, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então não é Deus, né, todo, não. Manifestação é você mesmo, você é essa fonte, você é essa manifestação, você é esse todo. Então é só soltar e observar, passar por esses processos. Então é isso, né? Vou tentar manter ali, me segurar para não fazer vídeos muito longos. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem dúvidas, gente, tragam também. Coloque ali perguntas, né? Pergunte, questione, porque agora nesses vídeos mais curtinhos, eu vou procurar fazer vídeo mais curtinho e não me explicar muito, não me demorar muito. Então aí pode ficar ali, isso aqui e tal, então eu posso, num vídeo à parte, desenvolver mais o tema, esclarecendo mais dúvidas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.